As empresas de telefonia foram privatizadas nos anos 90 e, junto com elas, os satélites Brasilsat, que também faziam a comunicação das Forças Armadas brasileiras. Eles agora estão nas mãos de uma empresa mexicana de telecomunicações. Agora, o governo brasileiro quer voltar a ter satélites nacionais. A Telebrás e a Embraer se juntaram e criaram uma indústria integradora de satélites, a Visiona Tecnologia Espacial. O Cidadania entrevista hoje o presidente da empresa, o engenheiro Nelson Salgado. Eu dou aqui as boas-vindas a ele, não é, Nelson? E queria inicialmente pedir que a gente começasse de uma maneira bem fácil, né? Porque essa questão de satélites não é uma questão trivial, né? Ainda mais para explicar isso em televisão. O telespectador que nos assiste, ele vai precisar de algumas informações básicas aqui, porque isso envolve muita ciência, muita tecnologia. Então, começando talvez por um aspecto que fique mais claro para o telespectador entender do que a gente está falando aqui, a gente pudesse começar pelo próprio nome Visiona, que é o conceito que está por trás dessa empresa, que é um conceito de indústria integradora. Exato. Integradora porque está integrando sistemas, tecnologias, e esse primeiro satélite de uma leva que se pretende fazer aqui no Brasil não será um satélite construído aqui, né? Não será um satélite genuinamente brasileiro. Certo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. É ótimo estar aqui podendo falar sobre essas coisas que parecem muito complicadas, mas não são tão complicadas assim. O satélite o satélite de telecomunicações, que é o que vai ser esse primeiro satélite, é uma coisa relativamente simples. Basicamente é um espelho que recebe informações no ponto da Terra e reflete para outro ponto da Terra. Isso permite com que você encurte distâncias e faça com que se possa comunicar de uma forma bastante ampla. Com a evolução da tecnologia, hoje é possível, através de satélite, usar a internet, por exemplo. Isso é um avanço relativamente recente, de alguns anos. O que o governo brasileiro está objetivando com esse primeiro satélite primeiro, dar a soberania ao Brasil do ponto de vista de comunicações militares e, segundo, possibilitar que você possa acessar a internet em qualquer lugar do país, o que é uma coisa muito importante do ponto de vista social. Também é bom a gente esclarecer algumas informações básicas para o telespectador, entre elas essa informação sobre o fato do Brasil não possuir hoje um satélite genuinamente brasileiro, não é? O que é uma deficiência grande aqui para o país. A gente compara, por exemplo, pega-se o caso da Venezuela, que tem 2 satélites próprios, que o governo pode contar para as suas Forças Armadas, para fazer transmissão de internet, banda larga, não é isso? E o Brasil, de um tamanho continental, não ter nenhum satélite próprio, genuinamente brasileiro, é algo estranho, né? Bom, são 2 questões diferentes, mas igualmente relevantes, né? Primeiro, você ser dono de um satélite, mesmo que você não domine a tecnologia que foi usada para produzir o satélite, é uma questão muito importante, porque significa que você tem total controle sobre o satélite e você garante que ele vai estar trabalhando para você o tempo todo, né? Isso pode parecer trivial, mas, por exemplo, durante a Guerra das Malvinas, satélites que estavam servindo países na América Latina foram desviados para outros objetivos militares e os países ficaram sem cobertura. Então, a questão de você ser proprietário de um satélite, ter total controle sobre ele, é muito importante para o país. Isso a Venezuela tem com 2 satélites que ela tem lá e o Brasil vai ter agora com o SGDC e outros que virão. Deter a tecnologia que permite você desenvolver os seus próprios satélites, esse é um passo mais complicado, que a Venezuela está bastante longe de estar lá. Exatamente, porque são satélites, pelo que parece, que vieram da China. Da China, exatamente. Satélites chineses. O objetivo da Visiona é
no longo prazo, no médio e no longo prazo, de fato, dominar a tecnologia para que o Brasil possa desenvolver, produzir, testar e, eventualmente, até lançar, não pela Visiona, mas com outros esforços que estão sendo feitos no Brasil, seu próprio satélite, de maneira que o Brasil tenha total autonomia no campo espacial. Inclusive, lembrando aqui o acidente que aconteceu lá na base de Alcântara, no Maranhão, que fazia parte do Programa Espacial Brasileiro, a explosão da plataforma de lançamento, justamente de foguetes, inclusive para satélites. Exatamente. Né? Esse é um evento que, obviamente, causa muita comoção, mas não é um evento raro na história dos sistemas espaciais. Todos os países que hoje dominam a tecnologia espacial e fazem isso com muito sucesso, passaram por problemas desse tipo. Então, olhando friamente para tudo que aconteceu, é algo que faz parte normal de um processo de desenvolvimento, como todo acidente é usado para se analisar exatamente o que aconteceu e entender para que nada daquilo se repita. Mas quando a gente olha isso numa perspectiva mais ampla, isso faz parte do processo. Não existe risco zero em atividade espacial. Você sempre pode ter algum tipo de problema. É claro, você está lidando com combustíveis líquidos altamente inflamáveis, então, obviamente, e voláteis também, isso Exatamente. Pode acontecer. Agora, voltando também um pouquinho na história, e só para esclarecer novamente o telespectador, é bom lembrar que também os satélites da família Brasilsat, na primeira família, eram feitos pelo Canadá, depois passaram a ser feitos pelos Estados Unidos. Obviamente que o Brasil tentando absorver essa tecnologia por meio lá do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que não está agora junto com a Visiona, né? Por quê? O INPE não está junto com a Visiona neste primeiro projeto, pelo menos não diretamente. O INPE vai estar envolvido através de profissionais seus ou pessoas que o INPE formou e que vão se agregar à equipe da Visiona. Não dá para falar de nada de espaço no Brasil sem que o INPE esteja envolvido direto ou indiretamente. O fato é que, como esse satélite ele é necessário muito rapidamente, a Visiona vai basicamente conduzir um processo de seleção para se procurar fornecedores para os satélites, para demais partes do sistema e fazer a integração do sistema. Não é uma atividade de pesquisa, é uma atividade industrial, empresarial. Quer dizer, essa integração vai ser tanto da parte física quanto da parte lógica. Isso é um ponto importante de esclarecer. O sistema de telecomunicação, da qual o satélite é um componente fundamental, ele tem outras coisas. Ele tem estações de terra que transmitem informações para o satélite, ele tem os terminais que cada usuário vai utilizar, ele tem os terminais militares. Essas estações de terra conversam com o centro de controle do satélite. Por exemplo, existe um centro de controle que o tempo todo está diagnosticando tudo que está acontecendo com o satélite. Se eu tenho, por exemplo, um usuário experimentando dificuldade na comunicação porque está chovendo muito forte naquela região, esse sistema se conversa e o próprio satélite pode aumentar a potência naquela região. Eu estou falando isso para dizer que, na verdade, existe um sistema muito complexo. Uma rede, né? E que a Visiona vai ser responsável por integrar. Apesar dela comprar o satélite no exterior, porque para esse primeiro realmente não teria condições da gente fazer isso no Brasil, nem condições físicas, porque nós estamos falando de um satélite muito grande, de mais de 5 toneladas, que não tem possibilidade de ser testado e integrado nos laboratórios no INPE no Brasil, por questões dimensionais. Ele é muito grande para a estrutura do INPE. Num prazo médio até 2020 ou 2025, a expectativa é que esse programa de vocês tenha aí a produção de uns 4 a 5 satélites geoestacionários, né? Geoestacionários são aqueles satélites que acompanham a órbita Exato. Da Terra, né? Mas vocês estão começando com esse satélite inicial que vai ser, como você disse, um satélite comprado de outro país ou montado em alguns países ou só vai ser de um país? O satélite em si vai ser montado de um país. Agora, eu posso ter estações de terra feitas em outro país. Nós vamos conduzir um processo em que nós vamos buscar
os melhores fornecedores para cada parte do sistema, inclusive do ponto de vista de custo, para que a gente tenha o melhor resultado possível. E este primeiro satélite, a previsão é que ele esteja operando até o final de 2014. Esse é o objetivo do governo. Esse objetivo foi definido em algum momento no ano passado. Nós vamos iniciar agora o processo de procura e seleção e eu acredito que dentro de um prazo de 6 meses, mais ou menos, nós vamos saber exatamente qual vai ser a data possível. Agora, é importante também esclarecer 2 objetivos básicos, entre outros, que estão por trás desse programa. Esses objetivos seriam comunicação militar para as Forças Armadas brasileiras e também a universalização da banda larga, distribuição para a população de internet mais rápida. Por isso é que vocês da Embraer estão juntos com a Telebrás. Com a Telebrás, exato. Você poderia explicar um pouco melhor esse sistema, inclusive essa questão das bandas, né? Sem querer ser muito técnico aqui, mas no setor militar você tem a banda X, no setor de internet você tem a banda K, ou a KU, enfim. Quando o governo chegou à conclusão que, de fato, precisava ter um satélite do seu controle, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação foi envolvido na discussão. Apesar desse satélite, como você comentou, os grandes clientes desse satélite são o Ministério da Defesa e o Ministério das Comunicações, com as suas aplicações. O Ministério da Ciência e Tecnologia é que está olhando o futuro do programa espacial. E como parte dessa discussão, concluiu-se que o ideal é que essa integração desse primeiro sistema fosse feita por uma empresa que, posteriormente, se desenvolvesse para poder fazer no Brasil as integrações de satélites futuros, aí sim fazendo a integração do satélite. A Embraer foi escolhida como uma parceira óbvia por conta do seu histórico de integração de sistemas complexos. E o governo queria alguém do próprio governo para estar participando da empresa. E a Telebrás, obviamente, por ser a principal cliente, porque mais ou menos 80% da carga paga do satélite vai ser para telecomunicações militares, foi um parceiro óbvio para isso, né? Esse é um modelo que, do ponto de vista de governança, ele é um modelo muito bom. Porque a Telebrás, com 49% da Visiona, ela vai ter acesso a todos os resultados da Visiona. Ela é, ao mesmo tempo, sócia e cliente. Não necessariamente ela vai ficar junto da Visiona para o resto da vida. Porque, como você colocou que nós temos intenção de fazer outros satélites geoestacionários, né? Na verdade, quem vai determinar que tipo de satélite a Visiona vai se dedicar a fazer são os clientes. Os clientes é o próprio governo. É uma operação comercial. Onde nós vamos ter o objetivo de gradativamente desenvolver a cadeia de fornecimento e aportar mais conteúdo nacional nos satélites. Isso é importante, que inclusive se pudesse estabelecer essa diferenciação entre, por exemplo, um programa de satélite que foi realizado com a China, o CIBERS, né, que tinha outra finalidade, era uma finalidade mais para pesquisa, voltada para a área de pesquisa, mas também de absorção tecnológica, né? No caso, na época em que o CIBERS começou, e eu não sou especialista no CIBERS, mas a situação é que tanto o Brasil como a China estavam num grau relativamente parecido de domínio tecnológico. Então, os dois se juntaram, cada um para aportar tanto recursos como tecnologia, de maneira que isso se complementasse e eles pudessem juntos atingir o objetivo de fazer os satélites, né? E por que a China avançou e o Brasil não? Porque a China foi muito consistente no sentido de ter um plano estratégico de domínio das tecnologias espaciais e de investir recursos muito volumosos nesses programas. Não, o CIBERS era só um desses programas para a China, ela tinha diversos outros e ela, ao longo desse tempo, manteve uma constância bastante grande no investimento de recursos, que é fundamental para o desenvolvimento da tecnologia. Ao ponto da China já ter lançado equipes ao espaço e ter uma estação espacial, né? A partir daí, a gente está muito distante disso. A China evoluiu numa velocidade muito grande, né? E a integração que os chineses fizeram também com o setor militar, né?
que é algo que a Embraer, mais recentemente, vem apostando, inclusive com o anúncio de um cargueiro, né? Então, a Embraer tem uma tradição de longa data de desenvolver produtos feitos sob medida para o setor de defesa brasileiro, especialmente a Força Aérea, no caso das aeronaves, né? A Visiona vai tentar fazer mais ou menos a mesma coisa do ponto de vista dos satélites. Quando eu falei que o cliente determina que tipo de satélite vai ser, eu estou colocando que existem vários tipos de satélite. Provavelmente o Brasil vai precisar, no curto prazo, satélites que são de observação da Terra. Esses satélites não são geoestacionários, não ficam na órbita geoestacionária. A órbita geoestacionária ela fica a 36 mil quilômetros da Terra. Os satélites de órbita baixa, eles ficam muito mais próximos, 600, 800 quilômetros. São normalmente menores, então tem um nível de complexidade um pouco menor, inclusive, e também do ponto de vista da vida útil. Eles duram, em geral, 5 anos, enquanto que um geoestacionário precisa durar 15 anos. Provavelmente, o Brasil vai precisar, e isso o governo vai definir essa prioridade, existem 2 planos governamentais, o Plano Nacional de Atividades Espaciais, que é de responsabilidade da Agência Espacial Brasileira, e o Ministério da Defesa está também trabalhando num plano estratégico de sistemas espaciais. A Visiona vai olhar muito atentamente e vai fazer tudo o que ela puder fazer para ser a escolhida para fazer a integração desses sistemas. No futuro, provavelmente, vai ser necessária a criação de uma empresa operadora de satélites quando for lançado esse e os seguintes, né? Como existe, por exemplo, uma Intelsat, cuja sede é lá em Washington, né? Mas seria interessante a gente conversar um pouco também sobre a questão do conteúdo nacional. Certo. Né? E da necessidade de não se repetirem erros no passado em outros segmentos industriais, como, por exemplo, da informática, em que não se apostou na questão da produção para exportação. Ou seja, se pensou só no mercado nacional. E aí, quando se viu, outros concorrentes internacionais dominaram esses mercados e aí você já tinha perdido aquela possibilidade de dar o pulo e desenvolver novas tecnologias para o seu produto ser competitivo internacionalmente, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Eu acho que são abordagens muito diferentes. Na informática, o Brasil optou por uma reserva de mercado que privilegiava muito a fabricação de hardware no Brasil, né? Hoje a gente sabe o quanto o software é importante, né? A gente vê que empresas como a Microsoft, por exemplo, se tornaram gigantes cuidando de software. Países que adotaram outras estratégias, como a Índia, por exemplo, se desenvolveram em software muito rapidamente. Na questão do satélite, a Visiona vai começar a sua capacitação pelo software, pela capacidade de integração, mesmo que você, como eu comentei, você vai ter um satélite de um fabricante, você vai ter uma estação de controle de solo de outro, mas alguém precisa fazer o sistema que vai integrar tudo isso. Essa tecnologia é aquela que depende mais de você ter pessoas capacitadas, inteligentes, bem formadas para você começar a dominar. A partir daí, os processos de integração, eu estou falando da integração quando você compra componentes como o satélite, já existe um grande esforço de integração. O passo seguinte, vamos trabalhar na integração do próprio satélite. Eu posso desenvolver uma capacitação e uma competência muito grande na integração do satélite, sem, na realidade, fabricar nada na própria empresa. A Visiona, ela pode, ou ela vai, desenvolver a cadeia de fornecedores nacionais e integrar sistemas dentro dessa cadeia. Vai chegar um determinado momento em que você vai ter um conteúdo de hardware realmente, você vai falar, esse satélite é 100% feito no Brasil. Talvez isso nunca aconteça, simplesmente porque talvez não faça sentido economicamente. Está cheio de coisas que são dominadas, que são commodities e que não interessa necessariamente você ter... você não vai conseguir ter isso competitivamente. Tá? Agora, essa sua colocação é interessante porque me fez lembrar também na função social desses investimentos. Certo. Né? Quando se fala em desenvolvimento de software aqui no Brasil, a gente lembra de uma garotada que está em diversos pontos do país. Lá em Recife, por exemplo, tem aquele cluster, né,
de pequenas empresas, certo, onde esses jovens desenvolvem muitos softwares, mas em outros pontos também do país, vocês já pensaram como integrar também essa rede desses jovens talentos nesse processo? Não essa rede especificamente, mas eu quis dizer justamente que você tem, para você ser capaz de trabalhar com software, com integração, com sistemas, você basicamente precisa de gente boa, bem formada, e essas pessoas estão à disposição no Brasil. Você consegue nisso ter uma evolução relativamente rápida. Dominar certos processos industriais é um passo um pouco mais complicado. E no setor espacial, inclusive, as tecnologias são sempre protegidas pelos países detentores da tecnologia. Ninguém quer ensinar nada para ninguém. Por isso que é um processo muito mais de você ser competente o suficiente para aprender a fazer do que achar que alguém vai explicar isso para você. Quanto mais você dominar os sistemas, você dominar a forma como os diversos hardwares se integram, mais você quebra o problema de uma forma estruturada e pode aí decidir quais as partes do hardware que você acha que seja fundamental, ou por questão de competitividade econômica, ou por questão de domínio de tecnologia a fazer no Brasil. Agora, essa estratégia, ela vai ser construída ao longo do tempo, isso precisa ser feito de maneira muito inteligente, muito cuidadosa. Se você optar por estratégias muito agressivas de querer fazer tudo no Brasil, você pode ficar empacado porque você não é capaz de desenvolver algum sistema crítico durante muito tempo. O ideal é que você tome decisões para cada projeto, olhando sempre o que é fundamental fazer para que esse projeto aconteça, esteja disponível numa determinada data, e qual é o conteúdo nacional possível nessa tecnologia e nesse processo. Tem que ser feito processo a processo. Eu imagino que vocês já estejam, pelo menos com a visão preliminar de quem são os potenciais parceiros mais fortes do ponto de vista das empresas com quem vocês vão trabalhar, né? Ou pretendem trabalhar? Existe aí uma questão estratégica, até muito... A minha forma de ver as coisas como presidente da Visiona é procurar países e, na verdade, indústrias de países para projetos específicos, buscando parceria para projetos específicos. Inclusive com uma visão geopolítica ou puramente tecnológica? A visão geopolítica é sempre fundamental, porque a tecnologia só pode ser compartilhada se os países tiverem uma relação geopolítica boa, porque senão você não vai... A empresa do país com o qual você vai tentar fazer um trabalho de parceria não vai poder fazer esse trabalho com você. Então, esse relacionamento governo a governo geopolítico é fundamental para que as condições que você possa selecionar os parceiros. O que eu quis dizer é que eu não acho que seja uma estratégia inteligente escolher um país ou uma indústria para casar num programa de muito longo prazo. É melhor saber o que nós queremos exatamente e deixar para que nós, o Brasil, selecione quais são os parceiros mais convenientes em cada programa. Bom, eu queria agradecer a sua presença aqui, Nelson. Eu espero que a entrevista tenha sido esclarecedora para os telespectadores, porque realmente, sem dúvida, é um grande programa, um programa muito importante aqui para o nosso país, né? Nós entrevistamos hoje o presidente da Visiona, uma indústria integradora de tecnologias na área de satélites. Ele é o engenheiro Nelson Salgado e essa empresa é uma parceria entre a Telebrás e a Embraer. Eu queria agradecer também àqueles que nos acompanharam e críticas e sugestões podem ser encaminhadas aqui para a TV Senado. A nossa página é www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.